Corrente de Andrômeda! Afrodite, eu não deixarei você se mexer enquanto meu amigo Seiya não estiver passado pela casa de peixes. Não gosto de ficar dizendo que um homem deve agir desta ou de outra maneira. Mas acho que se eu não cumprir a promessa que eu fiz a Seiya, eu deixarei de ser um homem. E eu sou um homem. Eu cumpro as promessas que eu fiz aos meus amigos. Eu jurei ao meu irmão que continuaria combatendo como um homem até o fim da luta. Andrômeda, vou lhe dizer uma coisa. Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo Espectro e eu queria aproveitar este videozinho de quinta para desabafar sobre Knights of the Zodiac, o remake de Cavaleiros do Zodíaco apresentado pela Netflix. Sim, depois de anos fingindo que essa pérola não existia, eu finalmente o assisti e eu só posso dizer que eu não recomendo. A melhor forma de começar a contar uma história é do começo, coisa que o anime levou a sério demais nesse remake da Netflix, mas vamos chegar lá. Estou falando da minha história com essa animação. Durante uma CCXP, a Comic Con Experience, alguns anos atrás assisti a um painel incrível sobre o anime Saint Show. O painel foi muito bom, e bom anime é melhor deixar para outro vídeo que não é lá essas Coca-Cola todas. Mas o ponto importante é que antes dos produtores japoneses começarem a falar, um cara que já trabalhava com CDZ de alguma forma, não sei exatamente qual, e graças a Deus agora me escapa o nome, veio dar a obrigatória lacrada em eventos desse tipo. Assim disse o mesmo. Para os fãs que achavam que iam transformar os cavaleiros em mulher, se acalmem que não é nada disso. Enfim, isso não são as aspas diretas e agora eu me sinto bem envergonhado de ter zoado quem passa o painel inteiro filmando tudo. Hoje eu bem que queria ter essas aspas perfeitas. Fim do painel sobre Saint Show, primeiro corte temporal, acordo no dia seguinte. Pego meu celular e para minha surpresa as redes sociais já estão infestadas de memes. Em algum momento a Netflix soltou o trailer para o reboot de Saint Seiya, que se chamaria Knights of the Zodiac. Vi a imagem do Shun mulher. Passei uma hora rindo sozinho lembrando do babaca do dia anterior. Segundo corte temporal. Mais de 2 anos, empregos e desempregos e uma fucking pandemia global depois, decido finalmente assistir o reboot de coração aberto. Foi então que cometi o primeiro grande erro deste início de ano. Logo em janeiro vi a atração no famigerado serviço de streamer com N gigante e coloquei na minha lista para assistir mais tarde. O mais tarde chegou na semana passada e... meu Deus! É difícil começar falando dessa grande obra animada, mas como são tantas poucas coisas boas para se ver nessa série, e reza a lenda que eu queria manter esse canal com astral positivo ainda que crítico, vamos falar das coisas que eu achei legais na história. Bom, uma coisa aqui, brincadeiras à parte, eu achei que nessa versão de Cavaleiros funciona bem melhor que no anime clássico, e do mangá inclusive é a comédia. O anime desde o princípio tem essa preocupação de não se levar tão a sério, e até tem alguns momentos completamente ridículos e cômicos, o que simplesmente não funcionava nas versões anteriores. Os momentos mais leves sempre eram caricatos e estranhos, já que os personagens viviam mergulhados em melodramas. Outra coisa positiva que eu consegui achar é que ele deixou mais claro o funcionamento do santuário e toda a tramóia por trás do grande mestre, que o anime clássico, em especial na versão brasileira, fez uma confusão absurda. Agora, infelizmente, vamos falar das partes ruins. De todas as ideias ruins que os roteiristas e produtores tiveram ao conceber essa pérola, é possível encontrar o fio condutor, e é por ele que eu queria começar. Como o próprio nome demonstra, a preocupação nessa nova série é claramente conquistar o público ocidental, em especial o norte-americano. Com isso, uma obra tipicamente japonesa tem que ser modificada para atender valores ocidentais 30 anos depois de sua criação, ao mesmo tempo que tenta manter o mesmo roteiro original. É basicamente a receita de um desastre. Saint Seiya ou Cavaleiros do Zodíaco é aquele shonen que vai descaradamente utilizar a cultura de tudo quanto é lugar do mundo para criar um novo cânone. Cavaleiros gregos e deuses pagãos existem em um contexto onde cristianismo e budismo são plenamente aceitos. Personagens vêm de diversas partes do mundo e toda a ameaça tem escala global. Para esse tipo de salada funcionar, uma das coisas mais importantes que o Masami Kurumada precisou fazer, sem dúvida, foi acertar no tom. Há o drama grego misturado ao ideal visceral de combate japonês, sem muito espaço para o racional.
o leitor ou o telespectador abandona questões práticas sobre onde estão os governos do mundo ou a polícia, sim, isso foi uma referência ao anime clássico, e se encanta com os mistérios de Atena e a fé de jovens que precisam enfrentar um sangrento destino cósmico. A nova versão não consegue se encontrar nessa mitologia e recorre ao mundo real e racional em diversos momentos, deixando a história completamente estúpida. Como boa obra ocidental, temos agora o empresário cuja maldade vem da ignorância como um dos vilões centrais. Sim, o vovô da Saori, que era um grande empresário antes de entrar no ramo da criação de crianças para transformá-las em versões modernas de gladiadores, agora tem um ex-amigo, íntimo e sinceramente entenda como quiser essa intimidade. Também é um empresário e agora ele odeia os deuses. Salvou Saori junto com Mitsumasa Kido quando o Cavaleiro de Ouro de Sagitário estava às portas da morte, similar ao que acontece no original. Seiya agora tem sua irmã sequestrada na sua frente quando eles ainda estão no orfanato, antes de conhecer o Kido e Saori. Ela é sequestrada, vejam só vocês, por um Cavaleiro de Ouro, porque ela tinha um super cosmo e foi detectada pelo Santuário e pelo Empresário do Mal ao mesmo tempo. Seiya só vai descobrir esse dom anos depois, quando enfrenta uma gangue nas ruas perto do orfanato. Sim, quase nada disso acontece no mangá. No original, Seiya se separa da irmã porque Kido precisa de meninos, ênfase no Osho, para se candidatar a Cavaleiros do Zodíaco. Seiya vai para a Fundação e depois para a Grécia, e perde contato com a sua irmã que deveria estar no orfanato, dessa vez para sempre. Esse momento que acontece logo no início da animação, que conta com 12 episódios divididos em parte 1, cobrindo a Guerra Galáctica, e a parte 2, em que os Cavaleiros de Prata atacam, de cara já mostra pra mim qual ia ser a pegada. Pessoas nascem especiais e são perseguidas por isso. Foi um erro similar ao que aconteceu recentemente no live action de Mulan, e vai acontecer muitas vezes em que vocês virem a transição de uma história asiática em uma história norte-americana. Hoje, no meio do entretenimento ocidental, meritocracia é um dos piores palavrões que pode se imaginar. E em shonens, vulgo mangás de menino no Japão, a meritocracia é quase um dos grandes pilares. No original, de 100 crianças que são mandadas para se tornar cavaleiros pelo Matsumasa Kido, pouco mais de 10 voltam com o destino certo. Inclusive, em Santiago, uma dessas crianças volta em busca de vingança contra Saori, e as outras simplesmente falharam em seus treinamentos, podendo talvez até estarem mortas. Quando Seiya chega ao santuário, ele não consegue nem acreditar nas coisas que a sua mestra Marin é capaz de fazer, e aos poucos ele consegue chegar ao nível de um cavaleiro, através do trabalho duro. Obviamente que é impossível falar sobre tudo que eu achei terrível nesta adaptação. Desde os Cavaleiros Negros, que agora são humanos com armaduras tecnológicas, anticosmo, entre aspas, passando pelas lutas sem graças e, devido aos tempos atuais, sem nenhuma gota de sangue ou muita violência. As cenas de conversa parecem CGI de jogo do PS3 e também me incomodaram bastante. Mas existe um elefante nesse quarto que está destruindo tudo que tem ao redor e se chama Shauna, ou sei lá qual é o nome que deram pro Shun nesse gender swap que fizeram em Knights of the Zodiac. Provavelmente é a coisa mais criticada em todo esse reboot da Netflix e foi alvo de muitas críticas logo durante o trailer devido a essa mudança de sexo do personagem. Ela advém de uma ignorância bem grande em relação à história, no mínimo na minha opinião. Eu entendo o comentário de quem fala que todas essas mudanças obviamente foram aprovadas tanto pelo Kurumada, que é o criador original, quanto pela Toei, que é a responsável pelas adaptações e vendas de brinquedo, etc. Mas eu acredito que se você parar para entender a história original, você vai ver que essa mudança de sexo traz problemas muito grandes para a narrativa. Ela existe meio que para sanar um problema de sexismo na história original, onde você tem os 5 cavaleiros principais, todos homens, enquanto as personagens femininas em geral são coadjuvantes, com exceção da Athena. E eu creio que isso é um problema muito grande para todas as pessoas que reclamaram e para a própria narrativa, porque escolheram justamente o Shun para fazer essa troca de sexo. Claro que trocar o sexo de qualquer um dos outros personagens seria uma estupidez completa, devido ao fato deles serem tão icônicos na forma como eles foram. Mas o Shun, devido à fluidez tanto da armadura quanto da forma que ele luta, alguém lá, algum produtor pensou, esse aí podia ser uma menina. E é aí que eu vejo a grande dificuldade de entender a obra original do Kurumada. Se você pegar a letra da abertura do Saint Seiya, Pegasus Fantasy, em japonês, o original, você vai ver uma parte em que o cantor vai dizer que os meninos de hoje são os grandes homens do amanhã. Inclusive, shonen quer dizer menino, tá? E o que ele quer falar com isso? Que esses garotos, tanto no caso dos Cavaleiros de Bronze, que foram treinados
a força pelo Mitsumasa Kido, como todos os outros cavaleiros, que em geral são homens, vão representar a geração futura. Eles precisam crescer, se desenvolver, evoluir para se tornarem homens decentes. E principalmente, eles podem vir de todas as formas, de todos os jeitos e com todos os tipos de psique. Isso é uma das coisas mais interessantes para mim, Cavaleiros do Zodíaco, porque você não tem uma forma única de ser um homem em Cavaleiros do Zodíaco. Por mais que pareça estranho você ter uma obra de 30 anos atrás, repleta de violência, sangue, etc., onde você espera simplesmente um machismo acima da média na história, você tem personagens masculinos muito ricos, muito diferentes entre si. Você pegar só os 5 principais, você vai ver personalidades totalmente diversas entre eles, ainda que todos se mostrem como grandes heróis. E o Shun fazia parte disso, fazia parte daquele espectro que não deixa de ser masculino, mas ao mesmo tempo tem uma passividade, uma preocupação com a saúde do próximo, uma preocupação em não se entregar à violência sem nexo. Tudo isso era algo muito importante na construção do masculino em Cavaleiros do Zodíaco, na obra de Sensei. E você vai ver diversos personagens assim. É uma pena que eles não compreenderam dessa forma e acharam que fazia mais sentido como eu posso dizer, uma espécie de correção histórica. Precisamos de uma garota no grupo, precisamos ter personagens femininas mais importantes, quando tem diversas formas de fazer isso que não ficariam tão estúpidas. Seja aumentando a participação das outras personagens femininas, como a Marin e a própria China, que nesse reboot está totalmente apagada, inclusive está sem máscara. Seja pegando a história da Santia Show e de alguma forma incorporando na história dos Cavaleiros, seria algo também impressionante. Mas enfim, preferiram sempre o mais simples. E o pior de tudo é que nessas primeiras fases o Shun não tem. Como eles só pegaram direto do mangá, não se inspiraram tanto no anime, o Shun nessas primeiras fases não vai ter umas lutas tão épicas. Então ela continua meio que só olhando. Ela só olha e a personagem ficou totalmente fora. Ela começa sendo aquela personagem que é respondona, o que o Shun não era, mas ao mesmo tempo eles precisam incorporar a ideia do Shun para poder mesclar com os outros 4 membros do grupo dos bronzeados. E aí você tem uma personagem que começa de um jeito e termina sendo o Shun, só que menina. Preocupada com o bem-estar de todo mundo, preocupada em não ser violenta, em não gostar de violência. Foi uma péssima ideia e eu nem sei como dizer o quanto essa ideia foi ruim. É tão ruim que eu passei mais tempo falando disso do que todas as outras coisas que também são ruins. Na própria Netflix é possível encontrar a versão original deste clássico. Portanto, eu me pergunto por que outro motivo, além de talvez você ser uma criança, você perderia tempo com essa nova versão meia boca. É bem verdade que essa nova versão é muito melhor para você apresentar aos seus filhos, irmãos menores, sobrinhos. Isso porque há uma preocupação real em não ser tão violento, tão agressivo e talvez tratar de temas que uma criança não estaria preparada, como acontece na versão de 30 anos atrás. Mas ao mesmo tempo eu me pergunto qual a necessidade de fazer isso quando você poderia ter essa mesma equipe criando coisas novas, histórias novas que fazem sentido para a geração atual. Esse foi o Raimundo Espectro pedindo encarecidamente que, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem e digam o que acharam do CDZ versão Netflix. E tentem não xingar, porque eu consegui, me esforcei e não xinguei, então eu acho que vocês também conseguem. Obrigado e até a próxima.